abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 6. E nós leremos a partir do versículo de número 60. Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do verso de número 60. Todos juntos façamos a leitura, irmãos. Nós vamos praticamente até o final do capítulo 6, até o versículo 71. João 6, do verso 60 ao verso 71. Leamos, igreja. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor esteja se agradando do culto que os teus filhos estão te prestando neste lugar, nessa noite. Nós já declaramos, ó Pai, que em espírito e em verdade nós queremos te adorar. Nós já pedimos que o Senhor venha e sopra sobre nós o teu sopro. Nós também, ó Deus, confessamos os nossos pecados, porque muitas vezes nós estamos nos calando em vez de irmos ao Senhor, clamar pela tua misericórdia. Mas agora, ó Deus, aquiete o nosso coração, para que entendamos a exposição da tua palavra neste texto. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, numa outra passagem, ele diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem de fato é um discípulo de Jesus? Nós talvez cometeríamos injustiça se fôssemos dizer quem é discípulo, quem não é discípulo. Mas se tem alguém que conhece de verdade quem é um verdadeiro discípulo, é Jesus. Jesus sabe quem é discípulo e quem não é discípulo. E é interessante que nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala isso de uma forma muito clara. Por isso que nós não devemos duvidar do conhecimento que o Senhor Jesus tem de nós. Olha o verso 64. Ele declara uma palavra muito dura: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Eu já disse isso há alguns dias atrás aqui, e reconheço que é uma palavra muito forte, mas oportuna e necessária. Nem todos que estão na igreja são discípulos, infelizmente. Mas o Senhor conhece os seus. Ele chama, Ele capacita, Ele conhece os seus discípulos. É interessante que agora, já caminhando para o desfecho dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes de ser levado à cruz, Ele começa a trazer sermões mais duros, mensagens mais assim, confrontadoras.
E é interessante que conforme a palavra vai sendo ministrada àquele povo, àquela multidão, alguns começam a dar as costas, o negócio está ficando feio. Essa mensagem está muito forte, o preço é muito alto. Algumas pessoas conversaram comigo durante a semana e até mesmo no domingo, dizendo: pastor, o sermão foi duro, hein? A mensagem foi muito pesada no domingo, e eu sei que foi. Mas é o preço do discipulado. O custo do discipulado não é outro senão aquele: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o nosso Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse na sua palavra que ser discípulo dele é algo fácil. Não, irmãos, é algo que vai exigir muito de cada um de nós, mas Ele nos dá todas as condições, todos os meios para que nós vivamos uma vida intensa de discipulado com Ele. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o Senhor Jesus dando uma palavra dura para muitos que o acompanhavam. As multidões o seguiam, os 12 estavam juntos. Mas para você entender um pouco o contexto desse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar aí no início do capítulo 6. Lá no capítulo 6, João registra a multiplicação dos pães e peixes. Nós sabemos que os outros evangelhos também registram esse episódio. Mas o que nos chama a atenção, com o texto eu não lerei, mas que você conhece muito bem, da multiplicação dos pães e peixes, é que o Senhor Jesus então andará sobre a água, sobre o mar da Galileia, conforme também já meditamos numa outra passagem. Mas no dia seguinte, conforme está aí no versículo 22, no dia seguinte, Jesus então volta para Cafarnaum, e Jesus agora percebe, as pessoas percebem que Jesus não está mais naquele lugar, só tem lá o barquinho, e eles então pegam seus barcos e vão todos para Cafarnaum. O que tinha acontecido no dia anterior? Jesus tinha dado pão para a multidão. Todos tinham se fartado com pão. No dia seguinte, eles procuram por Jesus, não o encontram, e então vão ao encontro dele. Todos saem daquela região de Tiberíades, perto onde eles comeram o pão, e vão agora em direção a Cafarnaum. E diz o verso 25 do capítulo 6: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Parece que eles estão preocupados com Jesus, né? Ô mestre, o senhor veio logo para cá? Quando que o senhor chegou? E Jesus, que conhece o nosso coração e conhecia o coração de todos aqueles, já foi no ponto. Ele diz assim no verso 26: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trazendo uma linguagem bem mais próxima à nossa, Jesus disse assim: vocês vieram atrás de mim porque ontem eu enchi a barriga de vocês. E vocês querem novamente que eu encha a barriga de vocês hoje? Vocês querem pão? Mas aí ele começa a falar de uma forma mais clara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão que o Pai envia à terra. Vocês falam muito da história do maná, vocês relatam a história de Moisés. É verdade, Deus enviou o maná naquele tempo lá da peregrinação do povo em Israel no deserto. Mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Então ele começa a falar isso e começa a suscitar entre os judeus uma certa murmuração. As pessoas começam a questionar o Senhor Jesus a respeito das palavras que ele estava dizendo, e a ponto de falarem: mas vem cá, nós vamos falar de Moisés e você vem falar que é maior do que Moisés. Eles começam a questionar Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, que antes mesmo desse episódio, olhem comigo aí no capítulo 5, o Senhor Jesus agora começa a explicar a sua missão. E eu percebo então que João, ele começa a mostrar para nós alguns sermões bem difíceis, discursos duros do nosso Senhor. João capítulo 5, a partir do verso 39, está escrito assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis.
Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, o que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Percebam, Jesus começa a apertar o cerco. Jesus começa a mostrar a verdade do que é ser um verdadeiro discípulo dele. E ele começa a incomodar as pessoas. Não é uma mensagem mais agradável, palatável, que massageia o ego, mas é uma mensagem que confronta. É uma mensagem que diz: você precisa se posicionar. E nesta noite, na luz do texto que nós já lemos, nós vamos então verificar que o Senhor Jesus mostrará para nós quem de fato é um verdadeiro discípulo. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode afirmar isso. E a primeira coisa que eu quero ver com você é que um verdadeiro discípulo é aquele que foi conduzido pelo Pai até Jesus. Ninguém se torna discípulo de Jesus por decisão própria. Eu resolvi ser discípulo de Jesus. Não. O Senhor Jesus diz no capítulo 15 assim: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros. Mas olha só aqui mesmo nesse texto. Vamos voltar aí no capítulo 6, e eu queria que todos lessem comigo, se for possível a projeção, o versículo 37. João capítulo 6, verso 37. Olha o que está escrito aqui, vamos ler todos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que Jesus está falando aqui? Que para ser discípulo dele tem que ser encaminhado por quem? Pelo Pai. É o Pai que escolhe, é o Pai quem chama, e é o Pai que confia ao seu Filho Jesus aqueles que serão seus discípulos. Então não é você que decide. Eu decidi ser discípulo de Jesus. Como você conseguiu fazer isso? Se o Pai não te enviar a Jesus, você não pode ser discípulo. Mas ainda tem um outro versículo, verso 44, vamos ler todos juntos? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Percebam? Nós então, irmãos, só podemos ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, se o nosso Deus nos conduzir até o Filho. Você vê isso claro também, meus irmãos, aí no versículo 65. Vamos ler todos juntos também? E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. O que nós estamos então aprendendo nessa noite? Que o verdadeiro discípulo não é aquele que decide por si só ser discípulo, é aquele que o Pai enviou ao Filho, confiou ao seu Filho, e o seu Filho então agora vai ser o discipulador desse discípulo. É o Pai quem chama, é o Pai que conduz até o seu Filho Jesus. E na oração sacerdotal de Jesus, ele também fez isso. Olha só, acompanhe a leitura que eu farei aqui de João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Aliás, na oração sacerdotal de Jesus, ele já começa dizendo: todos aqueles que o Senhor me deste, nenhum se perdeu, nenhum pereceu, exceto um, o filho da perdição, Judas Iscariotes. E é interessante, nós já lemos há pouco, e no versículo 64, ele declara isso para aquela multidão. Tente se transportar para aquela cena. Jesus está trazendo um sermão. No dia seguinte, após ele ter multiplicado os pães e peixes, o povo atravessou o mar de Tiberíades, o povo saiu da região onde ele tinha multiplicado os pães, estão agora dentro de uma sinagoga, lá em Cafarnaum. Eu imagino que aquela sinagoga devia estar lotada de gente. E o sermão de Jesus começa a confrontá-los. Vocês vieram atrás de mim, porque ontem eu dei pão para vocês. Vocês vieram atrás de mim porque eu fiz um milagre de satisfazer a fome de vocês. E vocês novamente estão atrás de mim por causa do pão que perece. Mas vocês deveriam me pedir o pão que não perece. Eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus então começa a confrontar, e ele vai dizer mais uma vez, como eu já disse: eu sei que entre vocês nem todos são discípulos. Tem muita gente aí que é descrente, ou uma outra linguagem, incrédula, não crê em mim, me segue por outras coisas, gostam até de ouvir as minhas palavras, gostam até de ver os meus sinais, mas quando eu começo a confrontá-los sobre o papel de ser um discípulo, a coisa aperta. Por isso, irmãos, seguir a Cristo não é uma questão de decisão sua. Eu decidi seguir a Jesus, pastor. Uma frase que era muito usada, hoje a gente até toma cuidado para não falar essa frase mais, mas era: pastor, eu virei crente. Já ouviu essa frase? Talvez você já tenha usado essa frase algum dia na sua vida. Pastor, eu não era crente, mas agora eu virei crente. Como é que você conseguiu isso? Como é que a gente vira crente? É um termo, é um linguajar, um evangeliquez. Talvez até um visitante que entender isso não vai falar: como assim? Virou como? Virou? O correto é: eu fui transformado, eu fui alcançado pela maravilhosa graça, eu fui convertido pelo meu Senhor. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Aquele que o Pai leva até Jesus. É isso que Jesus está falando para essa multidão aqui. E eles já tinham dito lá no versículo 60: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não deve ter sido fácil esse sermão de Jesus. Deve ter sido um sermão bem confrontador. Mas o Senhor Jesus continua ministrando. E aí vem o verso 66. Vamos lê-lo juntos? Vamos lê-lo juntos aqui? 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muita gente foi embora. É como se o pessoal falasse assim: é melhor a gente ir embora, não vai ter pão hoje não, gente. Hoje não tem pão. Hoje o Senhor Jesus pegou pesado, está cobrando de nós uma postura. Eu só vim aqui por causa do pão. Não é o nosso caso, mas infelizmente no mundo afora muitas pessoas estão mais preocupadas com as bênçãos de Deus do que se relacionar com o Deus da bênção. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus por causa dos benefícios, dos milagres e dos sinais que Deus faz, enquanto nós deveríamos falar assim: Senhor, eu não estou aqui porque o Senhor pode dar pão, porque o Senhor pode melhorar a minha situação financeira. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu, e eu não sou digno desse chamado. Eu não sou digno de ser teu filho e muito menos de ser teu discípulo, mas eis-me aqui. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Quantos que realmente estão pagando aquele preço altíssimo que foi ministrado na semana passada? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, se um outro pregador vier nessa igreja e disser para vocês que o discipulado não é isso, que o discipulado é uma coisa mais leve, mais tranquila, você pode considerar anátema, abominável. Não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é este aqui. E os discípulos naqueles dias disseram: duro é esse discurso de ouvir. Não tem mensagem que é dura de ouvir? Sim, porque ela nos confronta, mas é para o nosso bem, é para chamar a nossa atenção. É o Pai quem traz o verdadeiro discípulo. Mas o verdadeiro discípulo, ele não abandona Jesus. O que foi dito aí no versículo 66? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Aqui, claro, irmãos, vamos tomar cuidado com essa palavra, porque está sendo usada a palavra discípulo em dois momentos aqui. Essa palavra discípulo aqui não é o discípulo verdadeiro não, tá, gente? Porque se ele era discípulo, ele não ia abandonar. Não ia parecer uma coisa estranha. Não, pastor, peraí, discípulo que abandona Jesus, que discípulo é esse? Não, o verdadeiro discípulo não abandona Jesus. Ele não abandona Jesus. Querem ver isso? Olha só o que está escrito então, meus irmãos. Aí, esse versículo é maravilhoso. Nós vamos trabalhar ele mais daqui a pouco, mas vamos ler juntos o versículo 68, só até a pergunta, tá? Versículo 68, somente até a pergunta. Vamos lá? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Quem é verdadeiramente um discípulo de Jesus, anda com Jesus.
não abandona o posto, não abandona o barco. Jesus aproveita esse momento em que muitos estão indo embora, muitos estão abandonando o barco, e ele se dirige aos seus discípulos e ele diz: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Porque eu não vou mudar a minha palavra. Para ser meu discípulo, é isto que eu estou falando, é me reconhecer como enviado de Deus, e eu e o Pai somos um, é reconhecer que eu sou o pão vivo que desceu do céu, é reconhecer que é necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Eu não vou aliviar, eu não vou diminuir nada, eu não vou mudar o sermão. Querem ir embora? Podem ir. Querem ir para casa? Querem desistir da vida com Deus? Pode ir, porque eu não vou mudar a minha mensagem. É o que o Senhor estava falando nesse dia. Mas aí Pedro, representando o colégio apostólico, vai dizer essas palavras. Eu queria que você imaginasse um pouco você no lugar de Pedro agora. Eu gosto sempre de fazer essa troca, não é? Fizemos isso lá no acampamento e mais uma vez aqui, neste outro momento agora da vida de Pedro. Coloque-se no lugar de Pedro. Jesus chega para você e diz assim: quer ir embora? Pode ir. Pode ir. Mas aí você responde para o Senhor: Senhor, para onde eu vou? Para quem eu irei? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro Senhor a quem me dirigir. Tu és o meu Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Santo de Deus. Você tem essa consciência? O verdadeiro discípulo de Jesus é chamado pelo Pai e confia ao Filho. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não abandona o Senhor Jesus, não é porque ele tem esse mérito, porque nós vemos o próprio Pedro que infelizmente lá na frente ele vai negar Jesus, e para nossa vergonha nós também negamos a Jesus muitas vezes, mas quando ele vai falar aqui para nós, então, verso 67, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? A resposta de Pedro deve ser a nossa resposta sempre. Vamos ler mais uma vez, só agora a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? E vamos continuar a leitura. Tu tens as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar onde você vai encontrar palavras da vida eterna a não ser no nosso Senhor Jesus. Você tem desfrutado dessas palavras? Gosto muito de um dos hinos que cantamos na igreja, né? Quero ouvi-las mais outra vez. Belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida. E olha o que diz a sequência do verso 69, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que declaração maravilhosa! Só um discípulo de Jesus pode fazer uma declaração dessa. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia no Senhor, creia na obra de Cristo, creia na sua missão. O verdadeiro discípulo, então, ele sabe: eu não estou aqui por mérito meu, por vontade própria, eu fui chamado, eu fui escolhido, Ele me separou antes da fundação do mundo, Ele me chamou, e o Senhor Jesus orando por nós, Ele diz: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, nenhum se perdeu. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo, então, não abandona o Senhor. O verdadeiro discípulo anda com o Senhor. Eu quero que você vá comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos voltar aqui. Colossenses. Capítulo 2, versículo 6. É isso que o Senhor espera dos seus discípulos. Vamos ler juntos também? Colossenses 2, verso 6. Leiamos.
Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Mais uma vez. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quem é discípulo de Jesus, anda com Jesus. Quem é discípulo de Jesus tem prazer em ouvir as suas palavras. Lembram-se de Maria, irmã de Marta e Lázaro. Onde é que Maria gostava de ficar mesmo, irmãos? Aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, quedava-se aos pés de Jesus para ouvir as palavras do Mestre. Você tem prazer em ouvir as palavras do Senhor? Você nessa noite está dizendo: Senhor, que bom que eu estou aqui. Que bom que o Senhor constrangeu o meu coração, que o Senhor me moveu com o teu Santo Espírito para eu sair da minha casa e para eu estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, te adorando, te exaltando e ouvindo a tua voz através da tua palavra. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Há muitos discursos bonitos por aí, gente. Discursos que até eu recomendo a você assistir, ouvir, ler, biografias. Mas nenhum discurso, nenhuma palavra, nenhum sermão, nenhuma mensagem será maior e melhor do que as palavras do nosso Senhor Jesus. As palavras de vida eterna, que tocam no coração do homem num lugar que mais ninguém pode tocar. Você pode até se emocionar com grandes oradores da história, homens e mulheres que falam lindamente, e de forma até sincera às vezes, estão ali naquele contexto da história, falando algo que impacta as pessoas que estão ouvindo. Mas eu me lembro quando o Senhor Jesus terminou o Sermão do Monte, está registrado isso lá em Mateus. Como é que as pessoas ficaram quando Jesus terminou o Sermão do Monte? A palavra de Deus diz que elas ficavam admiradas, porque ele pregava e ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, que falam uma coisa e praticam outra. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O verdadeiro discípulo, então, irmãos, ele não abandona Jesus. O verdadeiro discípulo anda com o nosso Senhor Jesus. Mas o verdadeiro discípulo, ele tem prazer na palavra. Ele não larga a palavra. A palavra é o seu prazer, como nos diz o Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. É impossível um discípulo que é verdadeiramente separado pelo Senhor, que foi alcançado pela maravilhosa graça, não ter prazer na palavra. Um crente que não lê a Bíblia, um discípulo que não investe tempo, porque não é gastar tempo, é investir tempo na sua devocional, na sua vida com Deus. E hoje, irmãos, nós não temos mais desculpa, nunca tivemos, mas muito mais agora, porque com tantos recursos que nós temos, tem Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é formato. Você pode ler a sua Bíblia impressa em papel, você pode ler a Bíblia digital, você tem Bíblia em áudio, você não tem desculpa para não ler a palavra de Deus. Existem países, irmãos, e os nossos irmãos têm uma folha da Bíblia. Todo domingo a leitura é a mesma, e Deus fala, e Deus quebranta. Um vídeo que circulou aí há alguns anos atrás, de um grupo, eu não me lembro agora em que lugar, mas que as pessoas receberam a Bíblia. Aquilo lá foi algo que assim impactou as pessoas quando assistiram aquele vídeo. Uma senhora recebeu um exemplar da Bíblia e ela começou a chorar, e ela começou a tremer. Ela pensou que aquilo era como se fosse uma barra de ouro, e ela disse: eu pensei que eu ia morrer sem ter uma Bíblia. E você tem, talvez uma, duas, três, quatro. O problema não é ter muitas Bíblias, o problema é se a palavra não está no teu coração. O verdadeiro discípulo é aquele então que ele é chamado pelo Pai. O verdadeiro discípulo é aquele que anda com Jesus e não abandona o barco, mesmo que às vezes o sermão será duro, mesmo que às vezes a palavra vai te confrontar, mesmo que às vezes a palavra vai exigir de você uma postura de um homem e de uma mulher que diz realmente ser discípulo, mas você precisa continuar tendo prazer na palavra. O texto diz para nós já lemos, mas vamos mais uma vez aqui enfatizar essa passagem. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus ainda vai ter que trazer uma informação difícil para eles, não é? Olha, eu não chamei vocês em número de 12, mas um de vocês, olha a força da palavra, é Jesus que está falando, viu gente? Não tente chamar nenhum irmão seu de diabo não, que não vai dar certo. Mas Jesus pode, porque Ele conhece. Jesus falou assim, um dos 12 é diabo. Forte, não é? Um dos 12 é o diabo. Os outros evangelhos registram aquele momento da ceia, em que Jesus fala, aquele que põe a mão no prato é aquele que vai me trair. Os discípulos estão todos perplexos, querendo descobrir, e Jesus dá aquela olhada assim, sabe, olho no olho, com Judas, e ó, o que você tem que fazer, vai fazer logo. Você já me vendeu mesmo, não é? Vai acertar as contas lá com as pessoas que vão me prender. Ontem eu ouvi uma coisa lá na igreja da Penha à tarde, terminamos o evangelismo, almocei com a Rosângela, ela foi para casa e eu fui para a Penha, para a conferência de missões que teve do nosso sínodo, e um dos pastores lá disse que, interessante, Jesus o tempo todo andando com eles, não é verdade? O tempo todo, por que precisava que Judas desse um beijo no rosto de Jesus para identificar Jesus? Os homens chegaram com tochas, todo mundo podia olhar o rosto de Jesus, mas alguns chegam a dizer uma coisa muito interessante, assim como eu e você temos que nos parecer com Jesus. Jesus se relacionava tanto com aqueles discípulos que ele se parecia também com seus discípulos. Sabe aquela simbiose que acontece? Ele em nós, nós nele. E alguns pensaram, pode ser que a gente leve um apóstolo no lugar de Jesus. Então Judas foi lá e deu aquele beijo, um beijo da morte. E ainda Jesus fala para ele, amigo, é com um beijo que você entrega o Filho do Homem? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quantos são o número dos discípulos de Jesus na face da terra? Não sabemos. Não são poucos, como muitas vezes a gente acha, o número dos escolhidos deve ser um número bem pequenininho, né, pastor? Comparado com o número dos que vão perecer na eternidade. O número dos condenados é um número grande, mas o número dos eleitos, dos escolhidos, é um número muito grande. Deus é quem sabe. Deus conhece os seus, e nenhum dos seus vai se perder. Ontem nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, porque aqui nessa região de São Paulo, nesta região da Zona Leste, existem muitos escolhidos do Senhor antes da fundação do mundo, mas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E Deus escolheu você, eu, nós, para fazermos isso. Quem de fato é um verdadeiro discípulo? Aquele que escolhe ser discípulo por conta própria? Não. O verdadeiro discípulo é chamado por Deus, é Ele quem chama, é Ele que escolhe, é Ele que nos leva até Jesus. Jesus deixou bem claro isso para nós nos textos que nós já lemos aqui. Se o Pai não entregar, de modo nenhum a pessoa virá a mim. Se o Pai não o enviar, ela não vai. E Deus faz isso também, e a Trindade participa disso. Nós vemos a obra de Deus de uma forma linda. O Pai envia, o Filho é o sacrifício, e o Espírito aplica essa mensagem no nosso coração para que você creia no Evangelho do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo anda com Jesus, não abandona, como muitos fizeram aqui no versículo 66, está escrito, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nós somos do outro time, de Colossenses 2,6, ora, como recebestes Cristo Jesus, assim, não é nem andai com ele, andai nele, lembrando até do texto de João capítulo 15, nós somos o quê? Os ramos, ele é a videira, e se você permanece nele, você dá muito fruto, você vai reproduzir. Uma coisa linda do discipulado, irmãos, é que o discipulado, e esta semana os grupos familiares vão estudar isso. Começa com evangelização, mas não para aí. Tenha o cuidado, tenha um investimento naquela vida, para que em breve você possa reproduzir. Eu não entendo nada de poda. Se eu for podar uma árvore ou uma árvore frutífera, é capaz de eu matar a árvore. Vocês sabiam que para podar uma árvore, sobretudo dependendo do tipo,
Se você cortar errado o galho, ela nunca mais produz fruto. Ela nunca mais produz. Quem é que vai podar a sua árvore, a sua vida? É Jesus. Ele sabe podar você. Ele sabe exatamente onde ele tem que cortar, para que você produza mais frutos ainda. Você é discípulo de Jesus? Você tem paz aí no coração para dizer assim: pastor, não por mérito meu, mas porque Ele me chamou e eu tenho recebido dessa bênção, eu faço parte do time dos discípulos de Jesus. Ele me chamou, Ele me escolheu, eu não mereço, não há mérito nenhum em mim. E uma vez que Ele me chamou e me levou até Jesus, eu não vou abandonar Jesus. Eu vou andar com o Senhor Jesus, eu vou andar nas suas pisadas, eu vou ser seu discípulo e eu vou ter prazer em ouvir a sua palavra. Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.